Imagine um mundo onde algumas das mentes mais astutas e implacáveis controlam vastos impérios de poder e medo. Hoje você vai conhecer os 5 homens mais perigosos do mundo e as razões pelas quais eles são temidos em todos os cantos do planeta. Estão preparados para uma imersão em um mundo macabro? Homens que transcendem o crime comum e se tornam símbolos do caos, moldando o destino de milhões com um único movimento. Acredite se quiser, as histórias que você vai ouvir são reais e macabras e mostram até onde a maldade humana é capaz de chegar. Então, não perde tempo, vamos começar. Um lembrete importante: se você tem estômago fraco, é melhor dar uma pausa no vídeo agora mesmo, porque o que você vai ver aqui, você não vê em nenhum outro lugar. Vamos começar. Vamos começar pelo mais perverso de toda a história, mas que guarda segredos obscuros que poucos conhecem. Adolf Hitler, o Führer da Alemanha nazista, o homem que arrastou o mundo para a Segunda Guerra Mundial, um conflito que deixou um rastro de milhões de mortos. Hitler era movido pela crença de que a raça ariana era superior a todas as outras, e que judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos minoritários eram uma ameaça à pureza da nação alemã. Essa crença doentia culminou no Holocausto, o genocídio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra. Ele era um verdadeiro mestre da manipulação, um líder carismático que usava a propaganda e a retórica inflamada para controlar as massas, como um verdadeiro João Bobo da Cartola. Poucos sabem, por exemplo, que Hitler era viciado em drogas, chegando a receber injeções diárias de metanfetamina de seu médico pessoal. Imagine só. Alguns historiadores acreditam que o uso constante de drogas pode ter contribuído para a paranoia e as decisões irracionais de Hitler nos últimos anos da guerra. As cicatrizes deixadas por Hitler e pelo nazismo ainda são sentidas até hoje. Um lembrete constante dos perigos do ódio, da intolerância e da busca desenfreada pelo poder. Nossa jornada pelo lado obscuro da humanidade continua na União Soviética, com outro ditador implacável que escreveu seu nome na história com sangue e terror, Joseph Stalin. Sob a máscara de um líder revolucionário, Stalin escondia um apetite insaciável por poder, que o levou a governar a URSS com mão de ferro por mais de 3 décadas. Um verdadeiro czar moderno. Milhões de pessoas foram enviadas para campos de trabalho forçado, os gulags, onde eram submetidas a condições desumanas, tortura e morte. Era como se a vida não valesse um tostão furado. Ele também foi o responsável por uma das maiores tragédias humanitárias do século XX, o Holodomor, a Grande Fome Ucraniana. Que palavra forte! Holodomor. Entre 1932 e 1933, a Ucrânia foi devastada por uma fome artificial, provocada pelas políticas desastrosas de Stalin. Milhões de ucranianos morreram de fome, enquanto o regime soviético negava a existência da crise e bloqueava a ajuda internacional. Uma verdadeira covardia. Stalin também era conhecido por sua paranoia e desconfiança patológica. Ele via inimigos em todos os lugares, até na sopa, e qualquer um, por mais próximo que fosse, podia se tornar alvo de suas purgas. Se você assistiu até aqui, não esquece o like e inscreve-se no canal. Pelo amor de Deus, não seja um corno obsoleto. Genghis Khan. O conquistador implacável e o império do sangue. Nas vastas estepes da Mongólia, um guerreiro unificou tribos nômades e construiu um dos maiores impérios, Genghis Khan. Conhecido por sua genialidade militar e crueldade, Khan liderou conquistas da Ásia à Europa, deixando um rastro de destruição. Um mestre da guerra, utilizava táticas inovadoras e a disciplina de seus guerreiros para esmagar inimigos. Seus exércitos, montados a cavalo e armados com arcos, cobriam grandes distâncias, surpreendendo e massacrando oponentes. Apesar de sua crueldade, Genghis Khan é lembrado por sua tolerância religiosa e por estabelecer o código de leis, o Yasa. Pol Pot, o pesadelo camponês e os campos da morte do Camboja. Nossa jornada nos leva agora ao Sudeste Asiático, para o Camboja, onde um regime brutal mergulhou o país em um pesadelo de horror e morte. O Khmer Vermelho, liderado pelo enigmático Pol Pot. Inspirado por uma ideologia distorcida de comunismo agrário, Pol Pot queria criar uma utopia camponesa, eliminando qualquer vestígio da sociedade moderna e transformando o Camboja em um estado agrário primitivo, como se o tempo tivesse voltado para trás. Sob o comando de Pol Pot,
o Camboja foi transformado em um gigantesco campo de trabalhos forçados. Cidades foram esvaziadas, escolas e hospitais foram fechados, e a população foi forçada a trabalhar nos campos, sem descanso e sob constante vigilância. Era um verdadeiro inferno na terra. Os Campos da Morte, como ficaram conhecidos os locais de extermínio do Khmer Vermelho, se tornaram sinônimo de horror e barbárie. Milhões de cambojanos foram torturados, mortos a golpes de enxada ou fuzilados, seus corpos jogados em valas comuns. Era de cortar o coração. O pesadelo cambojano chegou ao fim em 1979, com a invasão do Vietnã e a queda do Khmer Vermelho. Mas as cicatrizes deixadas por esse período sombrio ainda marcam o país até hoje. Vlad, o Empalador. O Príncipe da Valáquia e a Floresta dos Espetos. Nossa última parada nos leva à Valáquia, na Romênia, onde Vlad, o Empalador, governou no século XV. Vlad III, também conhecido como Vlad Drácula, era famoso por sua crueldade e métodos brutais de execução. Sua arma predileta? O empalamento, uma forma brutal de execução que aterrorizava seus inimigos. A fama de Vlad se espalhou por toda a Europa, inspirando lendas que ecoam até hoje. Os 5 homens mais perigosos da história. Lições de um passado sombrio. Esses foram os 5 homens mais perigosos da história do mundo. 5 figuras complexas e controversas, que desafiam julgamentos fáceis e nos obrigam a confrontar o lado obscuro da natureza humana. Acredite se quiser, suas ações deixaram marcas profundas na humanidade, moldando o mundo em que vivemos hoje. Ao conhecermos suas histórias, somos forçados a questionar nossos próprios valores e a refletir sobre a importância da tolerância, da compaixão e do respeito à dignidade humana. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E não deixe de compartilhar suas opiniões e sugestões nos comentários. Até a próxima!